Olá a todos vocês aqui do canal Alvo da Consciência e eu quero começar hoje o vídeo já com uma pergunta. Quem de fato é Lúcifer? Será que ele é um demônio que antes era um anjo de luz e depois se tornou num demônio? Segundo o que a tradição acredita, é isso mesmo. Segundo o que a tradição acredita, é isso mesmo que você ouviu. Mas hoje eu quero provar para você aqui que este temível ser chamado Lúcifer, que a tradição atribuiu a Satanás, ele nada mais é do que a pessoa de Jesus descrita na Bíblia. E que, na verdade, Lúcifer não se trata nem do demônio, nem de anjo caído, mas se trata ao próprio Cristo. Talvez você pode estar dizendo: que isso? Mas será que você tá louco? Vai falar besteira? Não, eu quero que você acompanhe até o final para que você então possa compreender do que exatamente eu estou falando. Em primeiro lugar, nós precisamos entrar no sentido etimológico da palavra. Porque, na verdade, a etimologia, ela estuda a raiz da palavra no seu tempo que foi escrito e vai trazer um sentido original dentro dos termos em que ela foi escrita. E etimologicamente, a palavra Lúcifer, ela é uma palavra que ela provém do latim, que significa lux, fera. O que significa essas duas palavras? A primeira é lux, que significa luz, e a segunda é fera, que corresponde a portar luz, a carregar luz. Por isso que a palavra Lúcifer significa portador de luz, aquele que porta luz. E este vocábulo, ele está relacionado à estrela da manhã, ele está relacionado à estrela d'alva, está relacionado também ao filho d'alva. E Lúcifer também, ele é conhecido como o responsável pelo planeta Vênus, um dos corpos celestes mais brilhantes do céu, que mantém a sua luz ali ao lado da Lua até os primeiros raios da manhã. O problema é que essa palavra ela foi interpretada e traduzida de forma pejorativa por São Jerônimo, ali no quarto século depois de Cristo. Uma tradução e uma interpretação totalmente equivocada, mas que pendura aí até os dias de hoje, atribuindo aí Lúcifer a esse grande ser maléfico em que as pessoas tanto mencionam nos dias de hoje. Mas se você olhar bem, dentro do judaísmo, dentro da teologia judaica, os judeus, eles não têm esse conceito de que existe um ser do bem, ali figurando Deus, e um ser do mal, figurando Satanás, que eles ficam em oposição um ao outro. Dentro do conceito da teologia judaica, eles não têm esse conceito do ser maléfico, porque para eles o próprio Deus ele representa o bem e o mal numa só pessoa. Então, dentro da teologia judaica, eles não têm essa concepção que foi descrita ali nos livros proféticos, referindo-se Lúcifer a Satanás, como foi atribuído no cristianismo. Então, quando nós vemos ali em Isaías 14 e 12 e Ezequiel também 28, que são as duas passagens do Antigo Testamento que refere-se à estrela da manhã, em que foi traduzido como Lúcifer, o ser do mal, dentro da teologia judaica, essas duas passagens elas é atribuída aos personagens do texto, como está escrito, tanto o rei da Babilônia, também como o rei de Tiro, sem nenhum mistério, como da forma que está. Dentro da teologia judaica é atribuído exatamente ao rei da Babilônia e também a Tiro, a esse personagem chamado Lúcifer, ou estrela da manhã. E que não tem nada a ver com esse ser caído chamado de diabo e Satanás também. Agora eu queria que você parasse um pouco para pensar e você analisasse uma coisa comigo.
Observe o seguinte, qual seria a maior autoridade para se interpretar o livro do Alcorão, por exemplo? Seria, no caso, os muçulmanos. Qual é o grupo, com maior autoridade para se interpretar o Alcorão, se não for os muçulmanos, de onde veio o Alcorão, não é verdade? Agora, qual seria também a maior autoridade para se interpretar e trazer ali todo o sentido literal ou figurativo dos livros Bhagavad Gita, por exemplo, a não ser os hindus, a religião do hinduísmo, com todos os seus termos, com todas as suas interpretações, com todas as suas tradições e traduções, se não for realmente o povo quem escreveu e deteve aquele conhecimento. E agora trazendo para nós aqui a maior autoridade para se interpretar um texto judaico seria, na verdade, os judeus e não os cristãos, que veio com uma outra teologia totalmente diferente do judaísmo. Só que a tradição cristã, eu quero que você preste muita atenção quando eu falo de tradição. Eu estou falando apenas de uma tradição que foi seguida, não que isso é, na verdade. A tradição cristã, após o quarto século, depois de São Jerônimo, depois da tradução lá da Vulgata Latina, que veio-se esse conceito, mas em questão de tradição, que atribuiu o termo Lúcifer a um determinado anjo caído, que ninguém tem nenhuma prova, nem sequer bíblica, e nem sequer fora da Bíblia, sobre esse ser caído. Mas as passagens que é considerada para sustentar um ser caído é Ezequiel, tanto Ezequiel 28, tanto Isaías 14 e 12. Só que esses dois textos que eu acabei de mencionar aqui, eles têm um sentido totalmente diferente daquilo que a tradição cristã considerou. Mas de acordo com a interpretação ou a tradição, a tradução particular de São Jerônimo, depois do quarto século depois de Cristo, essa tradição ela prevaleceu entre os padres da igreja, entre a maioria dos padres da igreja daí em diante, que foi seguida depois por milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos e milênios e que são seguidas até os dias de hoje, atribuindo esse termo de Lúcifer como sendo Satanás, como sendo o anjo caído com os seus demônios, quando na verdade o sentido etimológico da palavra está falando ali sobre alguma coisa referente à luz, referente àquele que porta no presente, aquele que carrega, aquele que porta luz e não o oposto. Então, recapitulando aqui sobre esse termo Lúcifer, que significa estrela da manhã, estrela d'alva, portador de luz, eu quero agora fazer um fechamento usando aqui alguns versículos bíblicos para que você possa entender como que isso ficaria quando eu disse que o Lúcifer, na verdade, era o próprio Cristo, e agora vem a prova, que eu vou pegar alguns textos aqui para tentar mostrar para você que esse Lúcifer, que é temido por muitas pessoas, ele simboliza literalmente o próprio Jesus descrito na Bíblia. E o primeiro versículo que eu vou usar para mostrar isso é 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 19. Veja bem o que está escrito. E eu quero aqui apenas parafrasear esse versículo para ser mais direto. É 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, onde o apóstolo ali orienta as pessoas a ficarem firmes até que a estrela da manhã nasce no coração deles, até que a estrela da manhã, a estrela d'alva, nasce no coração deles. Ou seja, essa estrela da manhã, ele está se referindo, na verdade, a Jesus Cristo, nascendo no coração deles. Então, dentro da tradução da Vulgata Latina, ao invés de ter o termo aqui, estrela da manhã, está exatamente Lúcifer, até que Lúcifer nasça em vossos corações.
Então Lúcifer não pode se estar falando sobre Satanás. Como que Satanás vai nascer no coração das pessoas? E essa seria a esperança que o apóstolo está trazendo para os irmãos. E agora aqui eu quero usar um outro termo que foi usado pelo próprio Jesus Cristo, e ele se autodenomina como sendo o Lúcifer, e diz assim, em Apocalipse 22:16, que diz assim, ó: Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, na tradução Vulgata Latina, eu sou Lúcifer, que é o quê? Estrela da manhã, que é o quê? Estrela d'alva, que é o quê? Aquele que brilha, aquele portador de luz. Este é o sentido etimológico da palavra Lúcifer. E se você observar também dentro da teosofia, aonde entra a teosofia aqui? Existe uma escritora russa chamada Helena Blavatsky, que ela é uma das cofundadoras da teosofia, a teosofia moderna, que ela diz o seguinte, Helena Blavatsky, veja só o que ela disse, que a referência ali de Apocalipse capítulo 22 e versículo 16, a passagem que acabamos de dizer, quando o próprio Jesus se refere a Lúcifer, ela diz o seguinte, que esta referência, o próprio Cristo, ele se autodenomina como sendo o Lúcifer, referindo a ele mesmo, a estrela da manhã, ele mesmo sendo o Lúcifer. Então nós percebemos aqui que até mesmo dentro da teosofia, dentro dos conhecimentos da teosofia, eles acabam ainda sendo muito mais coerentes do que o cristianismo, porque eles apontam para o sentido literal e etimológico da palavra que se refere Lúcifer como sendo Cristo e não Lúcifer como sendo o diabo, Satanás ou anjo caído, seja lá como é a definição que você vê. E se você também reparar nos dias de hoje, as novas Bíblias que foram sendo lançadas, quando você olha lá no texto, por exemplo, de Isaías, já aparece, Isaías 14:12, já aparece lá, ao invés de estar a estrela da manhã, como existe em outras traduções, já existe a palavra Lúcifer, referindo para que fica na mente das pessoas, na mentalidade do cristão, por exemplo, daquele que quer estudar a Bíblia, mas de repente não quer estudar de uma forma um pouco mais profunda, ele já vai ter esse sentido, porque a tradição ela já tomou conta, principalmente do mundo inteiro, então ele já vai ter essa percepção de que esse Lúcifer ali está se falando de um ser caído, de um demônio, quanto ele está falando, a palavra Lúcifer refere a Cristo, né? Ele se autodenomina como sendo Lúcifer e não ao ser caído. Como a tradição, dentro de uma visão particular, eles denominaram. E para completar aqui o vídeo de hoje, é interessante ressaltar aqui que em uma das palavras de Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 13, ele dirigiu-se uma palavra aos anciãos, né? Até na epígrafe do texto está como a tradição dos anciãos. Ele diz assim que muitos eles invalidariam a palavra de Deus. Quando fala a palavra de Deus, estava referindo-se ao Antigo Testamento, né? E não ao Novo Testamento. Eles estavam invalidando porque eles estavam seguindo realmente as tradições, né? Então esse que é o grande perigo, né? Quando as pessoas eles começam a seguir as tradições e eles inventam um montão de coisa, pondo medo nas pessoas, pondo medo na sociedade, atribuindo termos que não existem, termos feitos aleatoriamente, e assim as pessoas também não compreendem, também não buscam saber, então causa esse transtorno todo como nós vemos. Jesus ali ele foi enfático dizendo, vocês seguem mais a tradição do que aquilo que realmente está escrito, do que aquilo que realmente é verdade. E é isso que tem acontecido exatamente com esse termo Lúcifer, né? As pessoas hoje abraçaram-se à tradição, se observa bastante, mas o sentido realmente literal, aquilo que significa, as pessoas de repente não dão muita moral. Mas esse é o vídeo de hoje, esse é o tema que nós trazemos aqui hoje. Se você gostou, dá um like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e também pode deixar um comentário aqui a respeito dos assuntos que nós estamos falando aqui dentro dessa série de teologia
livre, de teologia neutra.